tarde. Estamos aqui para realizar o trabalho da terceira atividade referente à matéria de Eugênio. E estamos aqui com o professor Wesley e a gente vai estar introduzindo um pouco do que é a matéria de Startups 1, que geralmente é empregada pelo mesmo no IMD. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo convite, né, participação nesse trabalho, estou à disposição. A gente gostaria agora que o senhor apresentasse um pouco, na sua visão, claro, o que é a matéria e um pouco também do senhor, para que as pessoas possam ter uma ideia do que pode esperar. Entendi. Bom, a gente tem os dois componentes curriculares, né, um consecutivo ao outro, que é lançamento de Startup 1 e lançamento de Startup 2. Lançamento de Startup 1, qual que é o objetivo? Para quem que é? Então, o aluno que tem interesse em aprender a desenvolver novas soluções, novos negócios num contexto de alta incerteza, seja o desenvolvimento do negócio próprio, né, que a gente poderia titular aí como startup, seja também num ambiente corporativo, onde a gente tem aí o interesse de desenvolvimento de novos negócios, né, que poderiam virar o que a gente chama de spin-offs acadêmicos, aliás, spin-offs corporativos, corrijo. O pessoal que tem esse interesse, que já trabalha com isso, que é desenvolver o seu próprio negócio, poderia, né, tem aí o lançamento de Startups 1 como opção para aprendizado. Então, a ideia é, durante o curso, né, o aluno do BTI, de outros cursos associados aqui, aprende várias tecnologias, várias competências técnicas na área de TI, né? Então, vai aprender a desenvolver, vai aprender isso com outros professores, e a ideia é vir para o lançamento de Startups 1 para colocar, que eu brinco com o pessoal, é o cifrão da conversa. Então, é aprender um pouco a como utilizar esse ferramental, essa bagagem vinda de outros professores, com outros professores, para, então, com uma visão de negócio que é abordada na disciplina, desenvolver o seu próprio negócio, a sua própria startup, trabalhar com inovação também, né, em ambientes já consolidados. Então, a ideia da disciplina é essa. Então, o aluno, dentro da disciplina, ele vai aprender a trabalhar com um pouco, né, nesse contexto de incerteza, e o objetivo é alcançar duas coisas. A primeira delas é tentar, vai ser trabalhado muito a parte de análise de um contexto, então análise de uma problemática, então tentar entender quais são os problemas, qual é o contexto que dentro do qual se insere o problema que eu quero tratar, quem são os stakeholders, né, as pessoas envolvidas ali com aquela problemática, né, os interesses de cada uma delas, né, o relacionamento que existe entre esses players, né, dentro desse contexto. Também acompanhar um pouco sobre concorrentes, sobre substitutos, fazer um apanhado disso tudo, né, e a gente chama de análise da problemática, né, como um todo. E a partir dessa análise, o aluno, junto com, né, os membros do seu grupo, né, vão tentar implementar um conceito de solução. Então, a ideia da disciplina é você conseguir, né, fazer desenvolver essa habilidade de visão comercial, já desenvolvendo uma ideia que o grupo venha a levantar. Então, você começa, a gente tem duas avaliações, são provas, né? Mas tem um trabalho final, que a ideia é você ir aprendendo essas habilidades ao longo das aulas, e ao final conseguir desenvolver aí uma startup. Né? Então, na verdade, não é desenvolver propriamente a startup, mas é dar os primeiros passos de desenvolvimento. E chegar ao final, pelo menos, com um conceito de solução. Então, você não precisa ser nada funcional, mas você precisa chegar com um conceito. Então, basicamente, a gente analisa as problemáticas e chega nesse conceito de solução. Em resumo, é isso. Perfeito. Só dando continuidade agora, tocando para frente os outros pontos da nossa entrevista, é, em, em parceria com essa matéria de Eugênio que eu estou pagando agora, também como seu aluno tive a oportunidade de fazer essa matéria, uma das coisas que o senhor menciona muito e frisa muito é o conceito de incerteza. Na sua opinião, quais outros conceitos também o aluno tem que vir já preparado para se debruçar sobre?
Bom, no caso de lançamento de startups 1, ela não tem pré-requisito, né? Então, mesmo que o aluno não tenha aí conhecimento sobre incerteza, sobre risco, né, que são dos pilares aí do desenvolvimento de negócios inovadores, ele vai aprender durante a disciplina. É importante, assim, que se ele vier, né, de outras disciplinas, tiver cursado outras disciplinas de empreendedorismo e tal, ele facilita um pouco, né, ele vai ter um melhor desempenho, mas não é necessariamente importante que ele venha com alguma bagagem prévia. A gente vai trabalhar isso ao longo do curso. Tá certo. Durante as prévias perguntas e o bate-papo que a gente já teve anterior, a gente tentou definir alguns parâmetros sobre as classificações da disciplina e o senhor relatou que você vê a sua metodologia de uma forma mais ortodoxa. Você tem uma metodologia própria. Esse seria um bom momento para o senhor dar uma introduzida, confrontando tanto as metodologias clássicas com as ativas. Certo, eu comentei que, na verdade, eu faço um blend, né? E fica a critério do aluno a escolha. Então, existe a possibilidade de seguir o caminho tradicional de avaliação. Então, o aluno pode, por exemplo, fazer, a gente divide em 3 unidades, né? O aluno pode fazer na primeira unidade uma prova, né? Uma prova individual 1, na unidade 2 ele faz a prova 2 lá, e a gente tem um trabalho em grupo que com a ideia, com o objetivo de desenvolver, dar os primeiros passos de desenvolvimento de uma startup. Então, seria talvez a via tradicional. Mas, né, aqueles alunos que são mais ativos, né, e proativos, que queiram, por exemplo, realmente tirar a ideia do papel, aquele grupo que conseguir, né, ir lá além, né, do que é esperado ali na disciplina, né, correr atrás e conversar com clientes, e demonstrar esse esforço, né, de desenvolvimento ali da sua ideia, tirar o seu sonho do papel, ou a ideia do grupo do papel, esse grupo ele pode, de forma alternativa, inclusive não fazer prova. Então, por exemplo, o grupo que participa de editais de subvenção, editais, por exemplo, do Sebrae, né, Centelha, Startup Nordeste, hackathons, ideatons, grupos que, durante a disciplina, estão aprendendo e tentando, né, do lado de fora também correr atrás para desenvolver a oportunidade, ganham na disciplina pontos extras que podem, inclusive, substituir as provas tradicionais. Então, o aluno pode, por exemplo, fazer, às vezes, a primeira prova, mas, ao desenvolver a sua oportunidade, ele vai ganhar ponto extra, de modo que ele não precisa fazer a segunda prova, por exemplo, né? Então, já tiveram alunos que cursaram as disciplinas comigo que não realizaram nenhuma prova. Então, fica a critério do aluno a escolha. Se ele quiser a via tradicional, ele pode fazer, vai acompanhar a disciplina da forma tradicional, ouvindo, né? Tem que fazer minimamente o trabalho, mas vai fazer as provas e dá tudo certo. Agora, se o grupo for mais proativo, ele pode, inclusive, substituir as provas aí pelos resultados que o desenvolvimento da startup do grupo alcançar. Nesse período que o senhor vem dando as matérias de empreendedorismo no IMD, qual seria o desafio mais comum que você identifica nos seus alunos? Normalmente, o desafio mais comum é conseguir um bom problema e ter acesso a um problema. Então, logo quando eu entrei aqui no IMD, eu percebi essa dificuldade e eu tenho tentado algumas disciplinas, algumas ofertas de turma eu já consegui. Eu tenho tentado fazer parcerias com empresas previamente ou durante o próprio curso e levar essa possibilidade para os alunos. A exemplo, eu consegui fazer uma parceria com a empresa de produção de ovos Vitagema. Então, fui lá, visitei com um grupo de alunos, a gente identificou algumas problemáticas e os próprios alunos puderam pegar esses problemas e desenvolver soluções. Uma delas, inclusive, virou, né, uma startup que está pré-incubada hoje no Metrópole Park. Então, teve como exemplo a Vitagina, teve o exemplo também da Loucos por Coxinha. Então, a gente também levou um grupo de alunos para lá, a gente identificou em conjunto algumas problemáticas, e os grupos puderam, a partir dessas problemáticas, desenvolverem soluções para a empresa, né, de forma independente. Então, assim, a maior dificuldade é acesso, eu tenho tentado ajudar, né, de forma... Claro que não é obrigatório, os grupos que quiseram, né, eles correram atrás aí junto às empresas,
mas é uma forma de facilitar algo que normalmente eu percebo como dificuldade para os alunos, de ter o acesso, de identificar um bom problema. Então, tenho tentado contornar dessa forma. Como o senhor já até mencionou numa resposta anterior, eu ia fazer uma pergunta agora que confronta o quanto você acha sua disciplina mais teórica ou prática. Mas eu vou modificar um pouco essa pergunta e entender do senhor como você vê a complementação de você pegar, por exemplo, esses alunos que foram lá na Vitagema e utilizaram conciliaram a prática com a teoria que foi aplicada em sala. Como você vê essa importância? É espetacular, né? Então, a gente conseguir transcender, né? Porque o papel do professor é orientar o aluno, no caso aqui no ensino profissionalizante, né? A ideia é que o aluno saia daqui conseguindo efetivamente sair do teórico e para o prático, né? Se a gente já consegue fazer isso durante o curso, é espetacular. Então, esse exemplo desse grupo de alunos que conseguiu, né, sair do teórico para a prático, pegando um problema da indústria e conseguindo criar uma solução usando lá, né, as competências técnicas aprendidas também com outros professores, isso para a gente é sensacional, né? Então, a ideia é que a gente consiga replicar, né, esse exemplo de sucesso com outros alunos também que tenham interesse aí em participar do curso, do nosso curso. É, Outra questão que a gente ia fazer, e você mencionou nas respostas anteriores, é a questão das notas. Se Certo. você faz apenas provas, se tem trabalhos, grupos ou individuais. A pergunta que eu quero fazer é assim, eu vejo como aluno do BTI, diversos alunos, tem vários grupos, né, que por decorrência da vida mesmo, das matérias que a gente vai pagando, que a gente vai prestando a linha, a gente rola essa aproximação entre os alunos. Como você vê a sua matéria engajando os alunos em, às vezes, pessoas que nunca se viram na vida, têm uma ideia ali em conjunto e aquela amizade transcende a universidade. Ela consegue chegar e, como você falou, atingir a economia real, sair do papel, se tornar uma startup. Qual é o sentimento do senhor em não só agregar economicamente, mas na vida dessas pessoas através de uma cultura assim, de você ter. é, Como é que eu posso colocar isso? De você tocar a vida dessas pessoas de uma forma que elas conseguem se sobressair no mercado de trabalho, não só sendo aquele desenvolvedor que vai saber programar, que vai saber codar, mas também ter as relações interpessoais. Bacana. Associado à resposta anterior também, né, para a gente é muito gratificante quando a gente vê, quando a gente consegue já enxergar, né, de imediato o pessoal conseguindo produzir bons resultados. Talvez até em complemento a essa entrevista aqui, pudesse entrevistar também esses alunos que tiveram sucesso. Então, o exemplo que eu tenho comentado aqui é da Agrosoft. Então, durante o curso, quando eu propus a realização do trabalho, o pessoal formou grupos, né, e os hoje integrantes sócios aí da Agrosoft, e eles não se conheciam. Então, durante o curso, o pessoal, um abordou o outro, vamos fazer o trabalho em conjunto, vamos, e a coisa foi frutificando ao longo do curso, e hoje estão aí, fundaram, né, em conjunto uma startup. É claro que o papel do professor é essa orientação, a gente tenta reduzir esses gaps, né, entre as oportunidades lá fora da universidade, junto com, né, o aprendizado, o ensino aqui dentro, mas isso depende muito do esforço do próprio aluno, né? A gente, para além, né, dos resultados do ensino, a gente gostaria que todo aluno ele tivesse um bom resultado profissional já de imediato. Alguns ali, né, já conseguem fazer isso imediatamente, outros demandam um pouco mais de tempo, mas para a gente é gratificante quando, né, eu já recebi muitos e-mails de alunos que passaram pela disciplina e talvez naquele momento inicial ali a coisa não tinha algo tão imediato para aplicar, mas depois, olha, eu fiz a disciplina lá, foi bacana, estou aqui na empresa tal, a gente está trabalhando uma oportunidade X e lembrei do senhor e tal, lembrei das matérias, e, né, em alguns casos aqui, inclusive, a gente conseguiu trazer startups onde alunos, ex-alunos nossos estavam trabalhando
e algumas delas, inclusive, vieram aqui para o MD, são incubadas aqui hoje. Então, para mim, é gratificante ter esse feedback posterior, né? E parece que tem dado certo, pelo menos para alguns. Voltando um pouco no tempo, vou até, como seu aluno, introduzir até antes do senhor. O senhor não é formado em TI, né, por formação. O senhor é formado em engenharia de produção. E eu queria que você pudesse passar um pouco por essa sua formação, contar alguma experiência de vida e mostrar, você que vem de outra área, o seu papel, como impacta o nosso mercado de trabalho real, né, o mercado de TI. Essa questão várias vezes já foi comentado em sala, aquele desenvolvedor, vou colocar numa palavra chula, mas um desenvolvedor desenrolado, que ele não sabe apenas fazer a parte dele, mas ele sabe as dinâmicas de mercado e consegue se adaptar e preencher vários gaps em empresas muitas vezes que considera muito aquele cara que consegue cumprir vários papéis. Certo. No caso, realmente eu não sou programador de formação, embora eu também programe, né? Então, assim, a minha competência aqui, ela vem em complemento, né, aos outros professores aqui do IMD. Então, a minha formação em engenharia de produção, mestrado em administração e doutorado em produção também. Só que o viés do meu trabalho foi a área de inovação. Então, gestão do desenvolvimento de produto, gestão do desenvolvimento de serviço, desenvolvimento de startups, né? Eu, desde o oitavo, nono período da graduação, na verdade, desde 2006 eu já trabalho com desenvolvimento de produto. Foi o meu primeiro projeto, logo no início da universidade, quando eu entrei, já comecei a trabalhar com desenvolvimento de produto. E, né, como a TI é um expoente, né, nessa área, eu tive aí vários projetos, né, associados também de desenvolvimento de soluções e de novos negócios associados com a TI. Então, o principal deles, né, que foi inclusive um dos últimos que eu desenvolvi antes de vir para cá, foi uma abordagem de uma multinacional que me procurou. Esqueci de comentar que durante 10 anos eu fui sócio de uma aceleradora de empresa, então trabalhei muito com gestão de inovação, como consultoria, como desenvolvimento de startups também. Então, só que tiveram nome aí, eu participei de mais de desenvolvimento de 13 startups e também várias empresas nesse período. E aí essa multinacional nos procurou lá na época para desenvolvimento de um braço institucional para trabalhar com soluções digitais. E aí, nesse período, a gente acompanhou o desenvolvimento desse braço, né, dessa grande empresa. Eu acabei transformando esse desafio, né, também no meu projeto de pesquisa do doutorado, acompanhando como uma empresa de grande porte poderia instituir esse ambiente interno para desenvolvimento de soluções de novos negócios em TI. Então, quando eu cheguei lá para começar esse desafio, a gente estava com 5 ideias para serem desenvolvidas em TI, né, junto com 11, 12 programadores, e quando eu saí, a gente estava acompanhando lá 160 programadores e mais de 370 ideias em desenvolvimento. E dentro desse time que a gente acompanhava lá, o principal fator que a gente via como diferencial do profissional de TI, para além do saber desenvolver, era aquele profissional que também tinha visão de negócio, que é o que a gente comenta em sala, né? Então, era o profissional que ele desenvolve, mas ele também tem conhecimento de mercado, ele sabe um pouco das práticas que são realizadas pelo time comercial, vendas, marketing, ele entende um pouco da produção da empresa. Ele consegue, né, ele consegue transitar e conversar com outras áreas que são complementares. Então, ele consegue também, né, ter visão da problemática do cliente, ele consegue opinar, ele consegue trazer novidades, né? Então, esse profissional que, para além de desenvolvedor, ele também consegue integrar-se e integrar com outras áreas, esse é o profissional que lá é valorizado e que a gente tem tentado fomentar aqui. Esse era o que a empresa tentava buscar a todo custo do mercado e tinha dificuldade de encontrar, e é o que hoje a disciplina de Startups 1 tenta valorizar e treinar, né, um pouco
desse nosso programador, para que ele também saia daqui com um pouco de visão de negócio, para que desenvolva a sua própria startup ou, né, se for o caso, ajude a desenvolver novos negócios em empresas estabelecidas. Perfeito. A gente já falou um pouco dos conhecimentos prévios e o senhor falou que, por não ter requisito nenhum, pré-requisito nenhum a matéria e por os conceitos serem majoritariamente amplamente discutidos nas salas de aula, a formação do aluno na matéria ela vai ocorrer de acordo com o curso. A gente sabe uma problemática que tem no IMD, que é a oferta de vagas, né? Várias matérias, vários alunos e tem dificuldade de pagar as matérias e tudo mais. E, pelo menos das matérias que eu paguei com o senhor, todas foram optativas. E eu vejo que muitos alunos, eles procuram algumas matérias optativas com a ideia de que não vai ser uma matéria que ele vai pagar de qualquer jeito, que ele não vai ser algo que realmente vai impactar a formação futura dele enquanto programador, desenvolvedor, enfim, aquele cara que vai sair dali formado em TI. Qual o principal desafio que o senhor tem para mostrar que os conhecimentos que você vai aprender lá, se não são superiores, são vistos de maneira igual hoje no mercado com relação à importância? Certo. Bom, eu acho que todas as ofertas de disciplinas que a gente tem aqui no MD, elas são igualmente importantes, né? Claro que a gente tem ali a espinha dorsal, né, que são as obrigatórias, e as outras ofertadas também complementam de acordo com o interesse do aluno, né? Então, se ele quer seguir ali algumas vertentes, ele pode caminhar, né, priorizando algumas disciplinas optativas associadas com o tema que ele quer. Eu acredito que essas disciplinas que a gente oferece, né, o nosso grupo de inovação dentro do IMD, eu acho que são disciplinas importantes, né, o aluno pagar pelo menos uma delas para ter uma noção um pouco sobre empreendedorismo, sobre a própria inovação e a sua gestão, porque é pouco provável que ele não vá interagir com esses temas fora da universidade quando ele já começar a trabalhar. Então, mesmo que, por exemplo, nesse caso específico da disciplina lançamento de startups 1, mesmo que a pessoa não tenha interesse em desenvolver uma startup, é bem provável que ele vá desenvolver ou ajudar a desenvolver novas soluções em ambientes estabelecidos. Que aí existe uma relação, né? Existe uma relação entre temas. Né? Então, na disciplina, você aborda o desenvolvimento, análise de problemáticas, que é comum, né, também dentro do desenvolvimento de soluções em empresas estabelecidas. Você vai aprender a analisar problemáticas, você vai aprender a propor conceitos de solução, com uma visão um pouco mais ampliada do desenvolvedor em TI, né, tentando interligar demandas também do pessoal de marketing, vendas, né, produção. Então, ter essa visão complementar, eu acho que uma assim, pode ser desafiador para o aluno, mas é algo que vai trazer para ele um diferencial no mercado. Então, eu recomendo, né, fortemente o pessoal cursar pelo menos uma ou duas disciplinas dessa vertente e, né, e se possível, né, apesar de ser uma disciplina optativa, a gente cumpre o rigor que a universidade estabelece em relação à presença, em relação à parte de avaliação, mas eu acredito que o esforço ele recompensa, né, em função aí do que o aluno aprende ao longo do curso. Perfeito. Com relação aos materiais, a gente já teve até um pouco dessa conversa, e os materiais são essencialmente aqueles que o senhor tem na emenda, mas as discussões são bem presentes nas suas matérias. Eu, como aluno, posso confirmar isso. Há também a instituição de vídeos, artigos. Como o senhor gosta de abordar essa parte dos materiais? Normalmente as aulas eu gosto de fazer mais no formato de bate-papo, então gosto de trazer bastante casos, né, casos que eu experienciei, casos que são emblemáticos também, tanto de sucesso quanto de fracasso. Né? Então eu gosto de conduzir as aulas nesse formato. A gente discute alguns casos, o pessoal abre para a turma conversar, né, fazer as discussões, e tem sido mais proveitoso nesse sentido. Né? Então são aulas bem dinâmicas. E são oferecidos também os textos complementares, então
eu até coloco como um padrão, né, todo slide, todos os meus materiais, os slides, eles já começam com textos referenciais. Então, o aluno que tem interesse em expandir os conhecimentos, né, ou perdeu a aula, precisa aprender um pouco mais sobre aquele tema, ele tem pelo menos ali 2, 3 referências bibliográficas que ele pode procurar. E aí, dentre essas referências, existem livros, existem artigos científicos, existem leis também complementares que vão ajudar o aluno ali no seu estudo. Perfeito. Vamos dar uma guinada agora para ver o lado do aluno. Ao longo do tempo que você vem ministrando essas matérias, quais são as perguntas mais comuns que você, como professor, vê os alunos questionarem? Perguntas comuns? Normalmente o pessoal pergunta mais em relação aos bastidores de desenvolvimento, né? Bastidores de gestão, relacionamento interpessoal entre líderes e coordenados, né? Então a gente normalmente gira em torno disso, né? Então o pessoal tem muito interesse, porque é comum a gente ver em livros muitos casos de sucesso, né? Então tem muitos casos de sucesso que são badalados, mas muitas vezes a gente aprende mais com os casos de insucesso e esses muitas vezes não estão formalizados, né? Então eu percebo que o pessoal o pessoal gosta mais quando aparecem esses casos de insucesso que envolve interesses de pessoas diferentes, né, aí dentro do contexto organizacional, e muitas vezes esses interesses não estão alinhados com os interesses das empresas. Então esses casos eles empolgam um pouco mais, né, criam mais interesses aí dos alunos. E normalmente as perguntas estão associadas com essas nuances, né, com essas interpretações. E claro, né, a ideia da discussão de casos é que a gente possa aprender com eles também, né? Então o pessoal pergunta muito, né, e a ideia é que o aluno saia do curso com uma bagagem bacana aí em relação a possibilidades, né, que eles possam vivenciar aí no ambiente profissional. E aí, eventualmente, lá na frente, quando a pessoa viver uma situação parecida, ela possa recordar aqueles casos discutidos em sala e tomar melhores decisões lá na sua vez, né? Então, esse é o ponto. Dando prosseguimento aqui, já entrando na parte mais final da nossa entrevista, uma coisa que chama muita atenção dos alunos que já estão no BTI e que pretendem entrar é o número de bolsas ofertadas. E aí eu queria que o senhor pudesse entrar agora, que foi até postado no site do MD, na aba de editais. O senhor conseguiu uma parceria com o Sebrae para o desenvolvimento de projetos. E se você puder passar um pouquinho como funciona essa seleção, um pouco do que é a emenda desse projeto que você busca implementar nos alunos. Certo. O que a gente acabou de lançar chama Programa Conexão Empreendedora, é uma parceria da UFRN com o Sebrae, né, como você bem comentou. A ideia é a gente vai formar 8 grupos, contendo um professor da UFRN e 4 alunos também da UFRN. Esse pessoal vai passar por uma capacitação de 100 horas ao longo do restante agora de 2025, e cada grupo vai ter 2 objetivos. O primeiro objetivo é, a partir das capacitações, eles vão aprender temas como empreendedorismo, inovação, geração de ideias, criação de ações de extensão associadas à inovação também. Então, como criar feiras, hackathons, palestras, enfim. Então, esse pessoal, a partir dessas capacitações, precisam chegar em 2 objetivos. O primeiro é impactar, ao longo desse período, 250 pessoas. Então, o time, com um professor e 4 alunos, precisará promover feiras, hackathons, hackathons, ideatons, né? Eventos que transbordem temas de inovação, tecnologias, seja de TI, seja de outra competência da universidade, que transbordem esses conceitos para além, dentro dos muros da universidade e para além dos muros também. Então, ao final, o pessoal precisa impactar 250 pessoas. Durante essas ações de extensão, também
precisa atingir um segundo objetivo, que é identificar ideias de soluções ou ideias de startups que possam ser submetidas em programas de subvenção, como o Centelha e o Startup Nordeste do Sebrae. Então, é preciso selecionar pelo menos 4 ideias e o time também precisará orientar os detentores, né, dessas ideias, selecionadas durante as ações de extensão, a redigirem o documento para submissão. Então, precisa, em resumo, atingir as 250 pessoas e selecionar 4 ideias para promover, realizar a redação para a submissão desses programas de subvenção. Então, basicamente é isso. Então, a gente tem bolsa para os alunos. Então, o aluno que tiver interesse tem até o dia 19, que é domingo, 19 domingo, até as 12 horas, para poder realizar essa submissão. E o professor interessado também pode participar e também tem retribuição financeira pelo acompanhamento. Então, são 11 meses de bolsa e cada aluno e professor vai receber. No caso do professor, a gente chama de retribuição financeira. Perfeito. Não sei em que ponto a equipe que atualiza o site vai conseguir colocar até o dia 19, mas só para ficar registrado que o senhor, além das salas de aulas, busca parcerias para trazer essas inovações e fomentar cada vez mais o aprendizado dos alunos do IMD. Só para endereçar agora o finalzinho, qual a mensagem o senhor gostaria de deixar para os alunos que pretendem cursar essa disciplina no futuro? Já de antemão, adiantando que você tem o interesse sim de dar essa matéria no próximo semestre. Sim, bom, o pessoal que tem interesse, especialmente aqueles que têm alguma ideia, né, algum sonho de desenvolvimento de algum negócio, eu acho que, e não realizou o primeiro passo ainda, eu acho que lançamento de Startups 1 é a grande oportunidade. Então, o aluno que tem esse sonho poderá, durante o curso, tirar do papel, né? Tirar a ideia do papel. Então, a gente tenta trazer todos os ingredientes que são necessários para o desenvolvimento de uma ideia. Então, quem já tem um sonho, quem já tem uma ideia, né, pode trazer isso para a disciplina. Quem não tem, a gente tenta abrir portas com empresas lá de fora, mas também temos parcerias com outras entidades que poderiam agregar, né, nesse desenvolvimento. Então, temos parceiros aí, parceiros dentro da universidade, por exemplo, centros de prototipação que podem ajudar. A gente tem a parceria também com o próprio Metrópole Park, né? Inclusive sou um dos membros aqui, um professor consultor do Metrópole Park. Então, a gente tenta fazer o link com os programas de pré-incubação e incubação, né, quando a coisa funciona. A gente também tem parceria com investidores. Então, mesmo que a pessoa não tenha ali o recurso financeiro necessário para tirar a ideia do papel, durante a disciplina a gente vai analisar e ajudar a orientar o desenvolvimento técnico, e se a coisa funcionar, a gente pode fazer esse meio de campo aí, esse link com investidores, né, para poder colocar o recurso financeiro onde é necessário, e fazer o link também com o processo de seleção, o Metrópole Park, e aí a empresa ela nasce, a exemplo da Agrosoft, como eu havia comentado anteriormente, surgiu de dentro da disciplina, e hoje o pessoal está aqui pré-incubado, possui já um CNPJ, e está desenvolvendo e já comercializando as suas soluções. Perfeito. Algo mais que o senhor acha importante destacar sobre a disciplina ou o curso em geral? Eu acho que não, acho que a gente tocou todos os pontos mais relevantes. Então é isso, a gente agradece muito a participação e esse lançamento de luz que vai ser postado no portal das disciplinas do professor Eugênio, para que os demais alunos de MD tenham acesso não só às informações, mas posteriormente na aula ao seu conhecimento que foi adquirido ao longo da sua vida. A gente agradece muito. Tá certo, fica à disposição.